Já estamos aqui no estúdio com convidados, né? Vamos conversar daqui a pouquinho, a gente vai trazer toda a movimentação política, mas antes a gente vai falar sobre o Tribunal de Contas do Estado, que está intensificando a fiscalização sobre a atuação de gestores públicos durante esse período de campanha eleitoral, especialmente para coibir o uso indevido da máquina pública nas eleições municipais 2024. Recebo aqui no estúdio o presidente do TCE, conselheiro Kennedy Barros, Elivaldo Barbosa de volta também para participar dessa conversa. Presidente, bom dia para o senhor. Bom dia. Esse trabalho de fiscalização que não começa nesse período de eleições, né? O Tribunal de Contas mudou muito o seu foco de atuação. O tribunal recebia as prestações de contas dos gestores e fazia um trabalho de avaliação do que nelas continham. É o que a gente chama de avaliação a posteriori, ou seja, os atos já tinham sido praticados, a prestação de conta é formalizada e você, em cima disso, se debruça e vai ter uma opinião. A pergunta é, esse trabalho parou? Não, esse trabalho continua, mas foi adicionado a ele e com mais ênfase um trabalho concomitante. O que é que quer dizer isso? Que a gestão passou a ser acompanhada do par e passo. Assim você evita danos, você evita desperdício do dinheiro público. E aí você vai fazer a coisa mais importante do sistema de controle externo, que é o acompanhamento das políticas públicas. É aí onde entra a questão do acompanhamento das eleições. Porque há ainda inconscientes que querem pegar as ações da gestão e captar como se fosse usando uma empresa privada em benefício de sua campanha. E o uso de máquina pública é crime. O uso de máquina privada é abuso de poder econômico. Então, o monitoramento do tribunal é para que isso não ocorra. E ocorre em diversas formas. Uso de máquinas públicas, tratores, caçambas, carros, fazendo favores com o intuito, favores particulares, com o intuito de angariar votos. É crime. E aí o tribunal entra fiscalizando para o processo administrativo. Logicamente, a Justiça Eleitoral está também monitorando via polícias e faz esse mesmo trabalho para um processo eleitoral e ainda tem os achados disso para ser encaminhado ao Ministério Público para ocorrência no campo de crimes contra a administração pública, processos criminais. Agora, presidente, e qual a importância, o papel social nessa empreitada ou nesse olhar do Tribunal de Contas em relação a possíveis crimes eleitorais? Ele é, como quem diz assim, fundamental. É a população que pode levar os órgãos de fiscalização a, por exemplo, flagrar uma situação de uso indevido, porque não é uma coisa tão simples você flagrar. Essas coisas, quem faz, procura fazer de forma escondida. Então, é necessária a população para informar. A população pode filmar. Hoje, esse recurso de câmera em celular, você pode filmar. A filmagem é uma prova. Verdade. Você pode comunicar ao órgão que isso está acontecendo em horários certos. Você pode, neste horário, encaminhar uma equipe para que possa acompanhar. E há de se perguntar, como o tribunal pode fazer isso? O tribunal tem a sede em Teresina? Pode. O tribunal tem parcerias com o Ministério Público, tem parcerias com a polícia e, nesta troca de informação, pode avisar que condutas assim estão sendo comuns e, nessa lógica, você chega à flagrância da ocorrência. E quais as principais sanções? O que é que o Piauí já tem demonstrado de combate, no combate ostensivo a esse tipo de crime? Reprovação de contas, consequentemente, declaração de inelegibilidade. Essa punição leva o gestor a passar 8 anos sem poder ser candidato. E os processos de reparação de dano. O dano causado, aquele que deu causa vai ressarcir. E são muitos os processos em curso nessa área. E, por outro lado, os processos criminais, que é o mais grave, pode levar à privação da liberdade. Condenação de reclusão ou detenção. É o que o sistema de controle externo quer? Não. O sistema de controle externo quer e tem para isso acompanhado as políticas públicas. O tribunal hoje tem funcionado praticamente como uma consultoria, e uma consultoria sem custos. Para quê? Para orientar os gestores numa correta aplicação de recursos públicos. Não só na correta aplicação, mas também
direcionado às políticas públicas. Você vê esse estudo que o tribunal fez agora na área de drenagem, aqui em Teresina, aquilo é um estudo de alta qualidade, que o gestor que se conscientiza dela, ele pode tirar proveito. A questão do transporte público, essa ação que foi feita no HUT, com relação aos equipamentos que foram retirados e depois o tribunal conseguiu uma parceria, a própria secretaria, a fundação, o secretário fez um plano de ação e o tribunal vem monitorando em cima dessa situação. Enfim, há toda uma logística, a questão do meio ambiente, a discussão agora dessa parceria do Tribunal de Contas com o Ministério Público, a doutora Áurea fazendo um belíssimo trabalho em parceria com o Tribunal de Contas nesta área dos lixões. Quer dizer, se você só fiscaliza os recursos que já foram aplicados e foram prestados conta a posteriori, como é que você corrige o fim dos lixões, como é que você vai conscientizar a população para a questão do meio ambiente, como é que questões que levam ao colapso do transporte público, como a gente tem acompanhado, vai encontrar soluções que possam satisfazer a população. A população que paga seus impostos, banca a sociedade e quer de retorno serviço público de qualidade. Presidente, eu falei nós comentamos aqui na participação anterior sobre a lei orçamentária anual que chega à Assembleia Legislativa já hoje em relação ao governo do Estado, ao Estado do Piauí. O Tribunal de Contas é uma instituição importante que sempre participa desse debate e sempre questiona até o que é definido na proposta orçamentária para o Tribunal. Qual a expectativa do TCE em relação a 2025 nessa matéria que chega agora à Assembleia Legislativa? A nossa expectativa, e isso vem toda vez que tem essa discussão, trazendo grandes avanços, é fazer com que o orçamento não seja uma peça de ficção, cada vez ela seja uma peça mais real. E à medida que esses esforços estão acontecendo, o secretário Washington faz um brilhante trabalho nessa área, e o orçamento fica nessa lógica de ganhar mais uma conotação real e não de ficção. Então, o trabalho do Tribunal de Contas é exatamente nessa lógica de parceria com os órgãos, parceria com os próprios gestores, para torná-los mais real e não peças de ficção. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Kennedy Barros, muitíssimo obrigado por ter vindo até aqui Notícia da Manhã. Se tem alguém aqui que tem que agradecer, somos nós, porque a imprensa, ela tanto forma a opinião como ela informa. E a maneira da população tomar conhecimento das ações, de como pode acessar o tribunal, é através de vocês. Então, vocês têm sido um canal aberto aqui para o Tribunal de Contas, onde ele pode divulgar suas ações, conversar com a população. Então, obrigado, dizemos nós. Soube também que o senhor vai ser muito contente com o futebol, mesmo com o seu tricolor perdendo no meio da semana. O Fluminense saiu e os meus amigos flamenguistas... Vamos juntos. Gozaram muito, mas no dia seguinte eu percebi que o Fluminense perdeu um e ganhou outro, ele perdeu um e empatou outro. Nós fizemos mais. É um dia depois do outro mesmo que tem que viver. Muito obrigada, presidente.